E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa aula de funções, agora com as funções oxigenadas, estreando o oxigênio. Quando o oxigênio ele começa a aparecer, eu aumento o número de possibilidades absurdamente, quase infinito. Então, antes a gente viu hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, então só tem como ter uma função. Nossa única preocupação é a nomenclatura. A partir de agora que entra o oxigênio, a gente tem uma outra preocupação. Além de dar nome, são muitas funções diferentes que o oxigênio pode constituir. Então, a principal delas, talvez uma das funções mais importantes, eu colocaria no top 3 das funções mais importantes, o álcool, onde vai aparecer a hidroxila ou oxidrila ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples, ou a hidroxila só pode estar ligado num carbono simples e nunca num carbono que tem dupla ou num carbono que tem tripla, porque já vai configurar uma outra função. A nomenclatura é igual do hidrocarboneto, só que ela termina em ol. Tem essa outra aqui, eu já vou falar dela. Então, vamos iniciar aqui. Olha esse primeiro exemplo aqui, o exemplo 1. Vou fazer mais exemplos de álcool de qualquer outra função, para a gente pegar bem isso aí, pessoal. Então aqui a cadeia aberta, não ganha um prefixo, só tem um carbono, é aquele radical MET. Como aqui só tem ligações simples entre carbono, até porque só tem um carbono, não tem como ser outro, vai ganhar o AN. E já que é um álcool, o sufixo ol. Pronto, metanol. Então praticamente não tem diferença quando a gente trabalhava lá com os hidrocarbonetos. O que eu poderia fazer aqui? Eu podia colocar um hidróxido e considerar isso aqui um metano. Uma outra maneira de dar um nome não é tão legal assim, não é tão utilizada, salvo raríssimas exceções. Então, para álcool, então normalmente é utilizar esse ol mesmo. Eu preciso que vocês façam uma associação imediata. Alguém falar para vocês ol, com certeza tem hidroxila ali. Não é que tudo que é ol vai ser álcool, porque vai ter outras funções que tem ol e não é álcool. Então a hidroxila é característica do álcool. Então vamos ver esses outros exemplos aqui. Aqui tem dois carbonos, et, an, que só tem ligações simples, e o ol. Então, etanol, também conhecido pelo nome de álcool etílico, que já é uma nomenclatura vulgar, tá? Não é uma nomenclatura oficial, o nosso código é esse. Coloquei o nome entre aspas, é uma nomenclatura que não é oficial, da mesma forma que esse aqui também pode ser chamado de álcool metílico. Beleza? Álcool etílico, álcool metílico. Essa nomenclatura é baseada como se aqui fosse uma ramificação, né? Então aqui é uma metila, aqui um etil, só acrescentar o ílico, a nomenclatura radicálico. Não se usa mais, a gente está utilizando as regras da IUPAC de 1993, que foi a última atualização. Bom, nesse outro caso aqui, esse aqui foi o exemplo 2, vamos aqui ao exemplo 3. Nesse exemplo 3 acontece o seguinte, ó, isso aqui é a cadeia principal. Então, 1, 2 e o 3. A hidroxila está ligada no carbono de número 2. Então, a gente vai ter que anunciar isso. Cadeia principal com 3 é um prop. Um prop só tem ligações simples, an, e já que é um álcool, ol. Propanol. Tá lá. Tá certo? Se eu chegar para você e falar assim, monta aí um propanol. E se eu tivesse colocado esse hidroxila no 1? Como é que você ia fazer? Então, gente, eu tenho que identificar onde mora essa hidroxila. Eu não posso só fazer isso aqui, não. Então, o correto é eu fazer isso aqui, ó, pelas normas atuais. Propan, 2-ol. Eu estou avisando que a minha hidroxila mora no carbono 2. Pronto. Esse é o nome correto. Antigamente o pessoal falava que isso aqui era 2-propanol. Olha, se você pegar a questão mais antiga, você vai até encontrar isso aqui. Mas a gente está falando de nomenclatura IUPAC moderna, que é de 93. Por isso que essa daqui não deve ser mais utilizada, e sim essa. Mas vocês não vão encontrar muitas questões com essa aqui. Posso usar a nomenclatura vulgar? Aí você pode usar o nome álcool isopropílico. Já é uma nomenclatura vulgar. Uma outra mais sofisticada e oficial seria isopropanol. Essa aqui a IUPAC já aceita. Tá? Então, isopropanol, propan 2-ol. Isso aqui já sendo um pouquinho mais sofisticado.
álcool isopropílica usando essa mesma metodologia aqui, né, que já está ultrapassada. Nossa nomenclatura bem antiga mesmo, não se usa mais. Então o correto é você chamar isso aqui de propan 2-ol, porque poderia estar no 1 também. O álcool isopropílico, só como curiosidade, ele é o álcool que o pessoal da eletrônica usa bastante para limpar circuito. O álcool etílico, o etanol, é o álcool combustível, que é o álcool do xarope, o álcool da bebida, o álcool da limpeza. É esse cara aqui. O metanol ele já é um álcool que tem a característica de ter a chama dele transparente. Né? Ele atualmente é o combustível da Fórmula Indy, né? Uma corrida de carros, né? Similar à Fórmula 1, que acontece aqueles circuitos ovais e tudo mais lá nos Estados Unidos. Bom, continuando aqui os exemplos. Aqui eu tenho um outro álcool, uma cadeia um pouquinho maior, ó. Essa cadeia aqui tem 4 carbonos, então but, an, 1-ol. Butan, 1-ol. Eu tenho que avisar que uma hora no 1? Tem. Tem gente que não coloca nada, butanol, espera que você adivinhe que ele está no primeiro. Não é legal isso não, tá, gente? Vamos numerar. Poderia estar no 2. Poderia estar no 3? Não. Porque se estivesse no 3, eu seria obrigado a começar a contar da esquerda. Mesma coisa do hidrocarboneto. Podia ser 1-hidroxibutano? Poderia, mas ninguém gosta de fazer isso, porque fica mais confuso. Vamos ler esse aqui. Aí esse aqui o cara já olha, ué, eu posso ter um álcool com dupla? Pode. A hidroxila só não pode estar em cima de um desses 2 carbonos aqui. Tá? Muito importante. O oxigênio manda. Ele é o que determina onde você vai começar a contagem. Ele é grupo funcional. Para falar a verdade, o oxigênio que tem maior poder de contagem é ele. Tá bom? Ele está para a esquerda, então começa a contar da esquerda. Então vai ficar X. Aí errei aqui. Só um momentinho, deixa eu apagar. X, 4 em, olha eu avisando onde está a dupla, e 2-ol. A hidroxila mora no 2. X, 4 em, 2-ol. Antigamente usava-se números para fora, né? Um dos 2 ficava para fora. Isso não é muito legal não, porque primeiro que é a nomenclatura antiga. E assim você fica com mais referência. Eu adoro essa nomenclatura, porque aqui ó, o número já fica do lado de quem ele quer fazer referência. Então é muito mais correto trabalhar dessa forma. Tá bom, pessoal? Mais exemplos de álcools. Um álcool fechado. Então aqui ó, já ganhou o ciclo. São 6-X. Só ligações simples an. Ol, sem necessidade de numerar. Que já é um ciclo onde tiver o álcool número 1. Esse H aqui, o ideal é que ele não apareça, né? A segunda regra da IUPAC, esse ajustados aí para a língua portuguesa, era para ser ciclo hexanol sem esse H. Antigamente colocava um hífen aqui, não se usa mais, agora o nome é todo colado. Tá bom? Olha esse outro aqui com 3 carbonos. Aqui não tem carbono, hein, pessoal? Então aqui a gente tem um prop, an, só ligações simples. Seria 1, 2, 3, triol. Mas, que ocorre? Eu só posso ter no álcool 1 hidroxila por carbono, senão começa a dar problema. Então vai ficar, não há necessidade de colocar o número propanotriol. Esse Ozinho, ele tem uma função fonética importante para dar conectividade ao nome. Se tivesse mais um carbono aqui eu ia ter que avisar, mas nesse caso não. Mais conhecido como glicerina, tá? Ou glicerol, tá lá. Então a glicerina é um álcool muito famoso, é um álcool de 3 hidroxilas. Eu posso ter quantas hidroxilas eu quiser, desde que eu respeite isso aqui. Olha esse outro caso aqui, eu posso ter um álcool aromático? Pode. Esse carbono aqui que está hidroxila só não pode ter, não pode fazer parte do anel. Senão já vai ser outra função. O anel aqui é como se fosse aquelas duplas, né? Essa bolinha aqui substitui. Então aqui eu tenho uma cadeia com 1, acabou. Não posso começar a cadeia aberta e terminar fechada, a cadeia acabou aqui. E isso aqui passa a ser pra gente uma ramificação. O anel aromático, quando é uma ramificação, ele é um fenil. Então isso aqui é um fenil metanol. É igual aquele primeiro metanol do outro slide. Só que aqui, né, eu tenho 3 hidrogênios, um deles vai ser o anel aromático. Então, o fenilmetanol também é chamado de, vulgarmente, álcool
benzílico, tá bom? Não é oficial. Esse outro aqui, olha a cadeia principal aqui, ó. Numerar, tanto faz. Então, ó, eu tenho uma ramificação que é um metil, está espetado no carbono 2, mas só pode estar no 2 mesmo. Prop, an, 2, ol. Olha eu avisando aqui onde está tudo. Ou de uma forma mais sofisticada, terc-butanol, que aqui é um terc-butil, beleza? Então tá aí essa nomenclaturazinha. Preciso falar uma situaçãozinha específica aqui do álcool, onde de vez em quando cobra-se de vocês, isso é muito tranquilo. Então, olha só, esse aqui é o carbono que está ligado à hidroxila. Então a gente fala que isso aqui é um álcool secundário, que a hidroxila está no carbono secundário. Esse aqui já é um álcool primário, que está ligado no carbono primário. Esse aqui já não vai ter uma classificação, a gente chama só de metanol mesmo, porque tem muitos autores que falam que isso aqui não é carbono primário. Aqui também eu tenho um álcool secundário, que é um carbono secundário. Aqui é um álcool primário, que a hidroxila está no carbono primário, independe do número de carbonos ali. Ó, esse álcool fechado aqui é um álcool secundário. Aí esse aqui depende, se depender desses dois aqui, primário. Se depender desse aqui, secundário. Aqui é um álcool primário, mas eu posso dizer também que é um álcool aromático. Não, então, se eu autor, um álcool aromático. O anel aromático, a hidroxila não está no anel, porque senão é outra função. Aqui já é um álcool terciário, acho que foi o único exemplo de álcool terciário que apareceu, tá? Que não sofre oxidação, depois a gente vai ver isso com calma, lá em reação orgânica. Então, álcool é isso aí, pessoal. Próximo, fenol. O fenol também tem hidroxila, tá? Só que ela está ligada a um anel aromático diferente. E eu nunca posso falar que um fenol ele é um álcool, porque não tem nada a ver. A partir do momento que eu pus essa bolinha aqui, vamos lembrar, essa bolinha está dizendo que eu tenho 3 duplas alternadas. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada a ele, eu já aferi o princípio básico de ser álcool. Então, o fenol já é outra coisa, tá? A hidroxila ligada a esse anel benzênico aqui diretamente. Maneira de dar o nome, você pode usar a mesma do álcool, né? Usar hidroxi, aí aqui sim cabe hidroxibenzeno. Só que essa estrutura, gente, é tão comum, que todo mundo chama, e esse nome pegou, funciona como um nome fenol. Então você pode chamar de hidroxibenzeno fenol. Adivinha qual o nome que o pessoal mais usa, né? Óbvio que é fenol, que é bem mais simples. Aí a nomenclatura dele vai ser o seguinte, a partir desse anelzinho eu vou tendo situações ali que vão modificar o nome dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma metila. Então, eu tenho um metil espetado em um fenol. Então eu posso chamar isso aqui de ortometilfenol, ou 2-metilfenol, ou 1-hidroxi, 2-metilbenzeno. Vai dar trabalho, mas poderia também. Vale lembrar que todo metilfenol tem um nome vulgar chamado de cresol. Então esse cara aqui pode ser chamado também de ortocresol. Aí pode existir o paracresol, metacresol e por aí vai. Quando eu tenho mais de uma hidroxila no anel, continua sendo fenol? Sim. Então é um difenol? Não. Não existe isso de difenol não, tá? Se é difenol, vou ter que ter 2 vezes o anel e 2 hidroxilas. Isso aqui é um anel com 2 hidroxilas. Então vai ficar, olha só, uma mora na posição 1, outra na posição 2. Dihidroxibenzeno. Ah, mas eu tenho que usar aqui não tem jeito, não dá para chamar de fenol. Então vai ter que usar. Por que não difenol? Porque esse di só diz respeito à hidroxila e não ao benzeno. Então vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom, pessoal? Nada de chamar isso de difenol. Ou, se você preferir, você pode chamar isso aqui de orto também. Orto de hidroxibenzeno. Aí você vai falar assim, Rafael, você esqueceu de botar o H. O certo é tirar o H. Tem autor que tira, tem autor que não tira. Estou falando isso baseado no vestibular, nas provas vestibulares existentes hoje. Tá? Então, não é nenhum erro grave, né? Antigamente se usava um hífen, não se usa mais. Então, ou tenho visto a maioria fazer desse jeito aqui, embora o mais correto seja assim. Fica esquisito, né? Com 2 vogais, mas tá valendo. Esse aqui já seria o
posição para ou posição 4 de hidroxibenzeno. E esse? Vamos numerar. Esse é 1, né? Não, esse é 1. Por quê? Eu sou obrigado a ter os menores números. Então, 1,2,4 trihidroxibenzeno. Ah, não vai usar o ortomet para não? Não, só se houver 2, tá bom? Então tá aí o fenol. Mais uma função enol. Função enol, uma função mais rapidinha, porque os enóis, de uma forma geral, eles são instáveis. Por exemplo, sempre brinco assim, você vai no melhor laboratório do mundo e fala, moço, me dá um vidro de fenol, 1 litro de enol aí. Não tem. Porque o enol não tem como ser isolado. Porque quando você isola o enol, ele automaticamente se transforma em outra coisa. Então aqui, ó, esse enol aqui automaticamente está se transformando em uma acetona, que já já a gente vai ver. Esse outro enol aqui automaticamente se transforma no aldeído. E ele coexiste, né? Uma parte de etanol, uma pequena parcela com o aldeído. Ele fica em equilíbrio dinâmico. Tá? Depois, quem já estudou equilíbrio sabe o que eu estou falando. Mas, em princípio, o enol sozinho se transforma em outra coisa. Então, não dá para ficar isolando, então ele é uma função mais instável. Mas ele é extremamente necessário para umas situações que virão no futuro aí. Maneira de dar nome. A felicidade agora, porque é igualzinho do álcool. Então, aqui, ó. Prop em 2-ol. Acabou. Você dizendo que está dupla? Não, ela só pode estar aqui no 1 mesmo. Se é para cá, você é obrigado a contar para lá. A hidroxila está no meio. Esse aqui vai ser... esse eu vou ter que indicar. Prop 1 em 1-ol. Olha só esses detalhezinhos, né? Por que aqui eu precisei indicar 1 e aqui eu não precisei? Quando eu colocar que a hidroxila mora no 2, obrigatoriamente ela vai pegar na dupla. A dupla só pode estar numa ponta ou na outra. Agora, quando eu ponho que a hidroxila está no número 1, eu posso transformar isso aqui ou no enol ou no álcool. Porque se a dupla começasse do 2 e 3, né, se eu tivesse isso aqui já não é mais um enol, já é um álcool, tá vendo? Então, nesse caso, eu precisei numerar. O que eu falo para meus alunos é o seguinte, pessoal. Na dúvida, numera. Tá, eu tô com dúvida se tem que numerar ou não. Numera. Melhor coisa que você faz. Você vai sofrer menos. Porque se você numerar uma coisa que não precisa de numeração, mas está com o número certo, você não corre o risco disso passar batido. Agora, se você não numerou e era necessário que numerasse, um abraço. Você perdeu a questão. Tá bom? Então fica essa dica aí. Eu sempre falo isso. Na dúvida, melhor numerar. Ó, vamos ver esse aqui. É o mesmo procedimento do álcool, não mudou nada. X, 2 em, esse tem que botar todo mundo. 2-ol. Tá bom? Eu posso ter um álcool com dupla, posso ter sem. Então tá aí o enol, mesmo muito mais para identificação, para você não confundir com o álcool. O aldeído, ele vai ter já a carbonila, que é esse C-O aqui ligado pelo menos o hidrogênio. Então, para ter o aldeído, eu preciso ter a carbonila fazendo isso aqui no mínimo, que a gente já vai chamar isso de aldoxila, tá? Aqui pode até ser carbono, mas um deles tem que ser hidrogênio. É um dos mais fáceis de nomenclatura, porque você só se preocupa com o sufixo, al, não tem que ficar fritando muito. Então, por exemplo, chegou aqui, tem um carbono, match. Só tem ligações simples entre carbonos, porque aqui o oxigênio não conta. É aldeído? Al. Acabou. Metanal é o nome desse gásinho aqui, vulgarmente chamado de formaldeído. Beleza? Esse cara aqui vai constituir uma solução aquosa, se você tiver ele misturado, esse gás com água, 30% ali solução aquosa, você tem o formol, tá? O formol, então, na realidade, ele é a mistura de água e metanol, aquela soluçãozinha que a gente usa para conservar corpos. Bom, esse outro aldeído aqui, ó, olha só que bonito, 5 carboninhos, então a gente tem um pente, só ligações simples, é um aldeído, al. Esse aqui eu dei mole e coloquei o mesmo exemplo, né? Não tem problema não.
Vamos pegar esse aqui que está mais simples. Ó, prop em... Ah, Rafael, tem que numerar. Podia estar aqui. Não. Aqui a gente não pode esquecer que você não está vendo que é fórmula em bastão, mas aqui tem um H, ó. Aqui também. Fórmula em bastão não é necessário aparecer. Então, propenal, que é um A. Vamos apagar, que ficou horroroso de feio. Opa. Vamos voltar aqui. Manter. Pronto, voltamos. Tá aqui. Então a gente tem... Vamos voltar lá para o aldeído, que é onde a gente estava. Eu ia simplesmente apagar o tumulto que deu, né? Então, borracha. E ele não quer deixar apagar agora porque ele gravou esse nomezinho. Não tem problema não. Tudo tem um jeito. Então, pego minha canetinha. Prop em ao propenal, beleza? Tá? Acroleína. Então não precisei numerar porque o aldeído aqui, para ser aldeído, ele já gasta 3 ligações, então só sobra uma ligação, não tem como aqui ter dupla, tá bom, pessoal? Devolver a cor original, pronto. Aqui agora, eu não esqueci aquele ali do canto não, a gente vai voltar para ele, ó. But, porque são 4, an, e tem 2 vezes o aldeído, 2 vezes o al, então, dial, butanodial, olha o ozinho para fazer conectividade mais uma vez, né? Esse aqui, ele é um metanal, isso aqui é uma ramificação, ó, igualzinho aquele que aconteceu do álcool. Então isso aqui é um fenil metanal. O benzeno, quando ele é uma ramificação, não é a cadeia principal, ele deixa de ser benzeno e passa a se chamar fenil. Então, fenil metanal. Está aí nosso aldeído, nossa aldoxila. Agora, a prima que mora do lado da casa, né? Cetona. Eu falo que aldeído e cetona são quase funções irmãs, de tão parecidas que elas são. Muito fácil confundir. Também tem a carbonila, só que essa carbonila aqui, obrigatoriamente, ela vai ter carbono dos dois lados. Sufixo ona. Termos de nomenclatura, o que vai entrar aqui nesse caso, passou de 5 ou mais, vai ter que numerar. Vai ver? Olha, aqui tem 3, é um prop. Ligações simples an, é uma acetona. Então, propanona. Tá lá. 1, 2, 3, propanona. Também conhecida pelo seu nome vulgar, a acetona é uma nomenclatura vulgar importantíssima. Esse outro... 1, 2, 3, 4. Carbonila não está na ponta. But, an, ona. Não tem necessidade de numerar, porque não tem como ele estar no 3. Se estiver no 3, a gente começaria a contar desse lado. E se estivesse no I no 4, já seria aldeído. Tá vendo? Aqui agora, olha esse. Pente. An, só tem ligações simples. 2, ona. Aqui eu tenho que avisar que ele poderia estar no 3. Aquele mesmo procedimento. Fechadinha, ciclo, ex, an, ona. Fechado não tem necessidade, igual lá no álcool. No aldeído já não tem como aparecer assim, né? No fechado. Olha esse. Uma acetona dupla. Então vai ficar pente, an, 2,4 diona. Quase não precisaria numerar aqui, né? Porque não pode ter ali seguida, 2 carbonilas juntas, mas eu vou deixar aqui 2,4 diona. E esse outro aqui, ó. Cadeia principal é essa. O oxigênio manda. Começo a numerar daqui porque eu tenho uma ramificação ali na ponta. Olha o anel aromático de novo como ramificação. Ele é um fenil. Então vai ficar fenil, prop, an, ona. Fenilpropanona. Tá? Então, coloquei várias cetonas aí pra gente ver essa diferença do nome. Olha como é que são parecidos, né? O aldeído, esses grupinhos da acetona. Muito cuidado, hein, pessoal? Éter, a gente tem nossa primeira cadeia heterogênea. Então, repara que eu tenho um heteroátomo ali. A gente entende como se a cadeia maior fosse a principal
e a cadeia menor fosse uma ramificação. Então manter aquele esquema de listar as ramificações e o nome da principal. A maioria dos livros traz simplificando assim, que é até bem interessante. O cara fala assim, ó, menor cadeia, você vai pegar aquele radical e vai enfiar ox. Então metox, etox, propox, butox, pentox. E vai depois pegar a maior cadeia e vai tratá-la como se ela fosse um hidrocarboneto. É isso que funciona. Então é só juntar isso aqui. Isso aqui é simplificado, mas a ideia é essa. Cadeia principal, ramificação. Esse primeiro exemplo aqui, eles são iguais, não vai dar muito trabalho. Então eu vou ter o tanto faz, menor lado tem 2 que são iguais, etox. O outro lado tem 2 também, se fosse um hidrocarboneto, et, an, ó. Etox, etano. O nosso éter comum, ou éter etílico, ou éter dietílico, tá? Ou éter sulfúrico, ou éter comum. Esse cara tem muitos nomes. Então, esse é aquele éter, ele aparece muito em questão, esse cara aqui, especificamente, C2H6O, já desde separação de mistura, porque ele é um líquido volátil, ele não dissolve na água, ele vai ficar tipo óleo e água, só que ele é um líquido transparente, ele já é conhecido há muitos séculos. Então, quando fala em éter, normalmente está falando só desse cara aqui. Questão de nomenclatura e identificação é fácil, ele aparece só o Ozinho de cadeia heterogênea. Na hora de dar nome, cuidado, o pessoal tem um hábito muito feio, 2 problemas, né? Começar contando que aqui tem carbono, aqui não tem. Começa sempre pelo menor, aqui de propósito eu botei o menor do lado direito, né? O cara vai falar, butoxetano, não, isso aqui é um etoxibutano. Antigamente se utilizava um hífenzinho aqui, agora não se usa mais não, tá? E esse aqui, ó, 2, repara que eu estou botando 1 logo depois do oxigênio, porque o oxigênio é que manda. Não vai interferir muito aqui, mas esse aí é a lógica. Então, de novo aqui, ó, etoxi, pentano, beleza? Então, pode aparecer um éter de cadeia fechada, os epóxis, pode. Então, esse cara aqui é bem famoso, né? Os epóxis, toda estrutura fechada, aquelas colas, falar epóxi, com certeza você já lembrou daquelas colas que tem esse nome, né? Vou falar a marca aqui, mas os éteres têm como característica, eles são bem estáveis, eles são pouco reativos. Então, essas colas em formato de epóxi, elas são colas que aguentam alta temperatura, alto calor, resistência à água também, então por isso que elas são bastante utilizadas. Vamos lá, eu disse no começo da aula que álcool é uma das funções mais importantes. O reboque dele é a Santíssima Trindade, para fechar o segundo é o ácido carboxílico. Hidrocarboneto eu não vou falar que é mais importante não, tá gente, que ele é a função mãe. Eu falo que álcool, ácido carboxílico e amina são tudo, né? Esses 3 são as principais funções. O ácido carboxílico, em termos de identificação, ele vai ter a carbonila, que é a carboxila, que é a carbonila conectada a uma hidroxila, que é isso aqui, ou vem de um jeitinho mais simplificado. Esse aqui é bem comum, né? Livros de biologia, esse cara aparece bastante. Vai ganhar um prefixo ácido, eu não quero nem saber quem ele é, mas já vou colocando um nomezinho ácido aqui em cima. E a nomenclatura tradicional, você bota um ico, geralmente não, ele sempre é a ponta, a gente bota um ozinho para fechar e acaba acentuando, né? Muita gente fala que sufixo é oico, mas na realidade sufixo é ico mesmo. Então ácido, et, an, oico. Et, 2 carbonos, an, ligações simples e oico, que é um ácido. Também conhecido pelo seu nome vulgar, importantíssimo, pessoal, anota isso aí. Ácido acético. O ácido acético é aquele ácido do vinagre, né? O vinagre é uma solução aquosa que tem ali entre 5 a 12% de ácido acético. Ele é produto da fermentação ali da oxidação dos álcools. Então, se deixar uma garrafa de vinho aberta, com certeza vai vinagrar, virar vinagre, né? Virar ácido acético. Aqui já é um menorzinho, o ácido met, só tem um carbono anoico, metanoico, também conhecido pelo nome vulgar ácido fórmico. Aí a contagem ela é bem tranquila, não tem muito mistério não. Se tiver uma ramificaçãozinha você lista. Aqui eu tenho ácido oct anoico, ácido octanoico. Aqui ó,
Ácido butanóico, nosso ácido butírico, nomenclatura vulgar por conta do... Quando a manteiga estraga, né, forma a manteiga rançosa. Na realidade está formando ácido butírico, butter de manteiga em inglês. Então essa aqui é a ideia do ácido butírico. Se eu falo que o ácido etanóico é o mais importante nos exemplos, com certeza esse aqui é o número 2, tá? Aqui a gente tem um fenil, então ácido fenil metanóico. Só que ninguém trata ele assim, né? A maioria das pessoas chamam de ácido benzoico. Então acabou virando o nome oficial, aí o PAC aceita com esse nome, então é difícil uma prova que não trate desse cara, de algum jeitinho ele acaba aparecendo, tá? E esse outro cara que aparece bastante na inorgânica, que é o ácido etandioico. Beleza? Mais conhecido pelo seu nome vulgar, ácido oxálico. Nosso removedor de ferrugem. Você compra isso aí no supermercado com o nome de removedor de ferrugens. Ele vai formar os oxalatos depois, por conta lá da situação da cálculo renal, mas enfim, ele é um ácido bem forte, tá? Vai lembrar que os ácidos orgânicos comparados com os ácidos inorgânicos são ácidos fracos. E eu preciso falar disso aqui para vocês antes de passar para o próximo, que é a respeito dos ácidos graxos. O que é um ácido graxo? Um ácido graxo basicamente é um ácido carboxílico, só que ele tem uma cadeia longa. O que é grande? Normalmente maior que 12 carbonos aí. Tá? Então um ácido graxo nada mais é do que um ácido carboxílico, evidentemente. Por ele ter uma cadeia muito grande, ele é um ácido fraco, os ácidos fracos. Quanto maior a cadeia, mais fraco o ácido. Essa aqui é a grande pegada. E para a gente finalizar hoje, para não ficar muito extenso, né, já está aí com meia hora de aula já, os ésteres, que são derivados dos ácidos carboxílicos. Então o ácido carboxílico tem isso aqui, né? Grupamento carboxila. Só que ao invés de hidrogênio, eu vou colocar mais carbonos para esse lado. Então a gente vai ter aqui o carboxilato, que é o característico do éster. O éster igual éter é uma cadeia heterogênea. Só que veja bem, éster tem 2, né? Esse S aqui dá uma ideia de que tem maior quantidade, plural. São 2 O's. O éter já é uma função lá, aquela função mais sem graça, um Ozinho só. Bom, a maneira de dar o nome dele é um pouco diferente. Você vai entender que essa cadeia que tem a dupla O, ela é a mais importante. E essa outra parte aqui, parece que é positivo, né? Ficou ruim isso. Essa aqui é a mais importante. E essa outra partezinha aqui é como se fosse uma ramificaçãozinha. Ah, mas aqui não tem nada a ver com éter, não tem nada a ver com tamanho. O éter é primeiro o menor, depois o maior. Essa cadeia aqui pode ser pequenininha, essa grandona. Não importa o tamanho. O que importa é que tem o dupla O aqui. Então vamos ver como é que fica. Aqui eu tenho a cadeia que tem o dupla O. Essa aqui então é a mais importante. São 2. Então et. Só tem ligações simples. An. Ah, então tem que botar o oato. Como ela também vai ser de ponta. Esse O, embora não faça parte do sufixo, ele vem sempre a reboque. Etanoato. Aí você bota D. E isso aqui é a ramificação com 2. De etil. Como é a última coisa do nome, azinho. Etanoato de etila. Então vai ser oato de alguma coisa ila. Sempre assim. E qual é a parte que ganha o ato? A que tem a dupla O. Vamos ver esse aqui. Então, ó. But, an, oato. Esse outro pedacinho aqui são 2 de etila. Viu? Olha esse outro compridão aqui. Que tem, são 6. Então, ó. Hexan, oato de, ó o anel aromático aqui, fenila. O benzeno, quando é ramificação, ele já ganha esse nome de fenil. Então, fenila. Olha esse outro. Também aqui um etanoato, né, um acetato, nome vulgar. Etanoato de novo, mesma coisa aqui embaixo, fenila. E esse outro aqui, só um carbono. Esse é o metanoato. 1, 2, 3, 4, 5. De pentila. Então,
A nomenclatura dele às vezes vem de cabeça para baixo. Você tem que se ligar que a parte principal que tem a dupla O. Botei esse hidrogênio aqui, não era necessário, mas para ficar em evidência. Pessoal, os ésteres, sempre que quando aparece em questão, aparece essa palavrinha aqui, ó. Flavorizantes. Eles são aquelas essências que dão odor e sabor. Isso é muito comum para aquelas imitações de frutas, né? O etanoato de etila, por exemplo, ele é a essência de maçã verde. Embora ninguém nunca comeu uma maçã verde com aquele gosto, mas a gente acredita, né? Vem nas balinhas, nos sucos, a gente acredita. Daquelas essências de frutas, quase todas são ésteres. O exemplo principal do éster, né, quando ele é derivado de um ácido carboxílico, aí a gente vai ter a formação dos lipídios, né, das gorduras, dos triglicerídeos. Então, biologicamente, ele é importantíssimo. É até feio reduzir éster a flavorizantes apenas. É porque as questões trabalham muito em cima dessas essências. Muitas das vezes, quando as questões falam de essências, elas estão falando de ésteres. Então, dei uma passada aqui. Vou dar uma pausa na aula aqui agora, para a gente vai fechar outro bloco, para a gente concluir, que senão essa aula vai ficar muito grande. Já tem aí 30 e poucos minutos de aula já. Então, deixa para a próxima etapa. O ideal agora é que a gente exercite um pouquinho, para a gente concluir com as funções que virão: amina, amida, sal orgânico, aleto, beleza? Então, até o próximo encontro, pessoal. Tchau!